pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Overboost aqui no YouTube. E hoje eu tô aqui num vídeo um pouco diferente, tá? Nós vamos falar sobre um tema que fez o Overboost, na verdade, crescer, né? Que são as projeções, tá? Hoje, especialmente, eu vou contar um pouco da história de como a gente chegou até aqui, tá? Então é assim, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, o Leandro me procurou. O Leandro do canal de Carona com o Leandro, que eu vou deixar o link aqui. Quem não conhece, por favor, vai lá conhecer. Toda semana ele tem um conteúdo exclusivo assim de vídeos, são matérias bem bacanas e interessantes nesse setor automotivo e claro lá ele tem projeções também do Overboost, tá? Então assim, o Leandro me procurou e falou: Renatão, tô com uma ideia aqui, vamos ver se a gente consegue executar. Qual é a ideia, Leandrão? Não, a ideia é transformar um Jeep Commander, né, que é o novo SUV de 7 lugares da Jeep, numa picape de luxo. Ou seja, vamos então aqui um pouco contextualizar, né? Nós estamos falando então de uma picape nos moldes da Toro, mais ou menos, só que num patamar acima, né? Uma versão mais luxuosa do carro, né? Então, basicamente, a gente tem algumas etapas aqui. Primeiro, a definição, né, do carro. Vamos fazer então a picape do Commander. Segundo, a gente pensou não só fazer a picape e deixar o nome Commander como uma Commander picape, mas vamos pensar um pouco num nome exclusivo para esse carro, né? Então, e o terceiro passo, claro, executar a projeção e mostrar aqui para vocês como ela foi feita passo a passo, tá? Não vai ser bem um passo a passo, porque assim, as imagens já estão feitas. Eu vou só mostrando algumas fotos aqui de algumas etapas do processo, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que funciona aqui a cabeça de um Photoshopper, né? Que, meu, como muitos por aí que temos, né? Galera de qualidade, como é que a gente trabalha em Photoshop, né? Em layer sobre layer, como é que a gente transforma um carro um SUV, por exemplo, numa picape, tá? Então vamos lá, o nome Comando, da onde surgiu o nome Comando? Jeep Comando, na verdade, é um Jeep, é um nome que a Jeep já usou antigamente, na década de 70, acho que 72 e 73, existia um pequeno utilitário que ele até tinha a parte traseira, o teto dela era removível, ela virava uma picapinha mesmo, ou um SUV conversível, né? Eu vou jogar algumas imagens aqui para vocês verem, tá? Então, meu, casou muito, porque o nome Comando, ele deriva de Commander, né? Você troca as duas últimas letrinhas, põe um O e fica lindo, e aí então a gente conseguiu usar um nome que a Jeep já teve e talvez resgatar ele numa picape atual, tá? Então vamos lá. Qual seria a ideia aqui? Dentro do grupo FCA nós temos picapes, né? Como vocês sabem, nós temos Fiat Strada, temos a Fiat Toro. Na Jeep ainda não tem, embora a Jeep já confirmou para o Brasil o Jeep Gladiator, que nada mais é do que uma picape cabine dupla derivada do Wrangler, né? Aquele Jeepão mesmo, quadradão, da hora. Mas ainda não temos no Brasil, ou seja, a Jeep atualmente não tem picapes, né, aqui no Brasil. E depois a gente só tem as picapes da linha Ram, né? Que é as 2500, 3500, Dodge Ram, etc. Que a gente já conhece. Então a ideia aqui seria fazer uma picape de luxo, baseada nos moldes da Fiat Toro, por exemplo, porque a gente está falando da mesma família de modelos, do mesmo grupo de modelos, né? De plataformas e etc. Só que aí a gente posicionaria esse Jeep Comando em cima da Toro. Para quem quer uma picape foda mesmo, de luxo, a gente criaria essa versão do Commander picape, tá? Então assim, eu vou começar falando aqui já das projeções prontas, que eu vou jogar na tela aí para vocês. E a gente começa falando inicialmente da lateral do carro, tá? Lateral basicamente é a mesma do Commander, tá? Só que assim, se você sobrepor, eu vou colocar aqui a imagem também para vocês, sobrepondo a imagem do Jeep Commander, né, que é o SUV de 7 lugares, vocês podem ver que a picape ela ficou um pouquinho mais longa, tá? E o detalhe importante aqui, gente, a caixa de roda traseira, ela é deslocada para trás, tá? Então vocês podem ver o detalhezinho aí que a linha da porta do Commander, né, do SUV, ela acaba em cima da caixa de roda, dessa caixinha de roda, tá? Então, como a gente deslocou a caixa de roda, você vai ver que a linha da porta ela passa direto e vai até a base do chassi ali, como acontece na Fiat Toro, tá? Sobrepondo agora uma imagem da nossa picape Comando em cima de uma picape Fiat Toro, vocês podem ver
que na Commander ela ficou um pouquinho mais compridinha, tá? Ou seja, ela é capaz de ter aí a mesma capacidade de carga, mas aí como a lataria do Commander é um pouco maior, ela ficaria mais compridinha, né? Vocês podem ver aí no detalhe também, tá? Mudando, vamos falar um pouco da frente do carro. A frente a gente quis manter a identidade da linha Commander, tá? Então você não vai ver nada de diferente assim em termos de design, tá? Você vai ver só diferenças em elementos estéticos, tá? Nós usamos aqui a versão de base do Fiat Commander, tá? Do Jeep Commander, desculpa. Que vocês podem ver que ele tem plásticos pretos, né? Caixa de roda é em plástico preto, não é pintado da cor do carro como versões top, tá? E a gente escolheu isso de propósito, porque eu acredito, né? O Overboost acredita, né? Eu falo em nome do Overboost, que quando nós temos uma picape, nós estamos falando de um carro mais fora de estrada, né? Um off-road. Então combina mais esses elementos pretos em plástico preto, né? Do que tudo da cor do carro, que particularmente mesmo para a versão top eu acho horroroso, tá? Então, galera, não pintem, tá? Deixa tudo preto mesmo, fica mais da hora. Então vamos lá. Como eu disse, a grade, faróis, para-choques, capô, tudo fica igual do Commander. Só que assim, a grande diferença é que tudo onde você vê em aço escovado e cromados, principalmente na seção da grade ali e do filete que tem dividindo, cortando o para-choque todo, onde estão os DLRs do Commander, ao invés de serem cromados, eles são então em black piano, são bem pretos, bem escuro, para escurecer e fechar mais o visual, tá? Deixar ele mais agressivo, menos shopping, tá? Então, essas são as grandes diferenças, tá? Outra identidade que a gente busca do Commander aqui, como eu falei na lateral também, vocês podem verificar que toda a linha do teto ela é preta, tá? Por quê? Porque o Commander tem isso preto, então a gente manteve a mesma ideia de design que a FCA teve na criação desse carro aqui no Brasil, né? Que era um modelo exclusivo para o mercado brasileiro até então, ele foi desenvolvido aqui. O Commander brasileiro, na verdade, diferente do chinês, ele tem linhas próximas até do Compass, né? As linhas da porta, etc. Então ele difere um pouco dos modelos internacionais, tá? Então aqui no Brasil, por que não criar essa picapinha aí com cara de Commander, né? Então vamos lá. A única coisa que ficou igualzinha do Commander na dianteira é aquela barrinha em aço escovado na parte inferior do para-choque. Por quê? Porque se vocês olharem, ela tem também esse mesmo frisinho na lateral do carro, tá? Então é uma coisa que acompanha frente, lateral, e vocês vão ver também aqui na traseira tem essa identidade também, tá? Lateralmente também falando, nos retrovisores ele tem um acabamento cromado, esse cromado também virou black piano, tá? Então o único cromado que você vai ter na lateral é esse embaixo que eu falei para vocês e aquela moldura do vidro, tá? Que acompanha todo o recorte do vidro, ele também mantive no cromado, tá? E agora a gente vai falar aqui, galera, um pouco da traseira, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. Eu, Renato, particularmente não gosto de criar picapes derivados de SUV, por exemplo, e manter a identidade de SUV na traseira, né? Muitas posições a gente vê aí na internet, até inclusive do Compass, eu já vi, do Compass não, do Commander eu já vi algumas, onde o pessoal corta o teto, né? Coloca a caçamba e mantém as linhas do SUV, tá? Então eu imaginando uma picape, tenho certeza absoluta que não seria assim, tá? Então aqui a gente vai dar uma pausa e falar dois poréns. A identidade de picapes hoje em dia e sempre foi assim, as lanternas nunca são horizontais, tá? Elas são sempre verticais e dificilmente invadem a tampa. Por quê? A tampa ela é uma peça móvel, tá? Então você manipula muito ela e como é um carro voltado para trabalho ou para colocar carga na caçamba, o que acontece? Essa movimentação pode danificar a lanterna e a gente sabe que lanterna é um item dos carros que é muito caro, tá, galera? Então as marcas preferem fazer a tampa sempre sem lanternas, tá? Mas no caso aqui, como o Leandro me pediu e a gente chegou nessa conclusão, a gente queria deixar a picape com cara de Commander, tá? E uma versão até conceitual, tá? Então a gente manteve as mesmíssimas lanternas do Commander, do Commander, isso. Então é assim, vamos lá.
Alterações que eu fiz na traseira, como vocês estão vendo aí nas imagens. A parte da placa, o nicho da placa a gente desceu, tá? Colocou mais para baixo. O para-choque, a gente usa o mesmo para-choque da Toro, só que ele tem a estamparia diferente, ou seja, a gente arrancou do Commander as linhas do Commander e encaixou no para-choque da Toro, tá? Aí ali ficou um vãozinho livre e eu falei, vamos então preencher esse vãozinho livre, ao invés de a gente colocar um naming, né, tipo de letras na tampa, vamos estampar isso no para-choque. E ali ficou então o nome comando já em relevo no para-choque, tá? Voltando para a tampa, vocês podem ver que a tampa ela é mais largona, ela segue quase o recorte da Fiat Toro, contudo, ela é normal, tá? É uma tampa tradicional, daquelas que abaixam inteiriças, né? E sobem. E o da Toro ela é feita lateralmente, né? Uma abertura tipo janela, né? Então, a gente aqui no comando a gente preferiu uma versão mais tradicional, tá? De picape. Aonde tinha o logotipozinho da Jeep no Commander, a gente colocou uma maçaneta, né? Porque você vai precisar abrir e fechar essa caçamba. Então a gente colocou ela ali em cima, onde você pode destravar, descer, subir e travar de novo, tá? Por sua vez, o logotipo, vocês podem ver que a gente optou por um logotipo bem grande na traseira. Por quê? Se a gente for procurar dentro da linha Jeep as picapes, né? Nós estamos falando então do tal Jeep Wrangler. E você pode ver aí o Jeep Gladiator, derivado do Wrangler, isso sim. Você pode ver, eu vou colocar a imagem aí para vocês podem ver que ele tem esse naming Jeep bem grande, ou seja, é uma coisa que a marca já usa fora daqui. Então, se a gente tivesse uma picape da Jeep no Brasil, talvez a gente usaria a mesma solução, tá? Então, um naming Jeep bem grandão ali na traseira, tá? O que mais eu posso falar para vocês aqui? As linhas, em termos de vincos e etc., mantive também a mesma identidade. Você pode ver que tem um vinco bem cortando aí a traseira, a tampa toda, tá? Então ele é o mesmo do Commander. Porque assim, quando a gente fala de uma família de veículos, hoje em dia as famílias de veículos ela até diferenciam um pouco, às vezes até nome muda, né? Por exemplo, antes você tinha o Onix e o Prisma. O Prisma era um Onix Sedan, né? Agora é o Onix Plus. Mas eles têm até, às vezes, identidades diferentes, né? Se você olhar dentro da linha Fiat, Argus e Cronos, eles têm nomes diferentes, têm frentes diferentes, embora sejam o mesmo carro. Eu acho legal, ok, é válido criar uma identidade para um sedã e uma identidade para um hatch. Mas eu sou saudosista da década de 90, onde existiam Corsas, picape Corsa, Corsa Sedã, Corsa Wagon, Palio Weekend, etc. Onde você olhava, por exemplo, para a traseira do carro, independente da frente ser diferente ou não, você olhava na traseira dos carros e você via, puta, esse aqui é um Corsa Sedã, meu, olha a lanterna de Corsa, olha os para-choque de Corsa. Ele tinha outros formatos, mas era lá o Corsinha, tava lá. Então, quando eu crio uma família de veículos, eu gosto de usar a identidade da marca e do modelo em si, tá? Então, aqui a gente conseguiu transformar, acho que até ficou bacana no final da história. Ficou até bem harmonioso utilizar a traseira do Commander com linhas de Commander numa picape que agora chama Comando, tá? Então vamos lá, galera. Agora eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre o processo de criação do carro, né? Vocês já viram algumas imagens aí correndo. Então é assim, quando eu faço uma picape, eu sempre busco a referência de uma outra picape. No caso da Fiat Toro, tô colocando a imagem aí para vocês verem a imagem de base que eu usei da Toro, tá? Então com isso eu consigo acertar certinho a proporção de uma picape num SUV, tá? Então eu tenho isso de mover a caixa de roda traseira, como eu falei para vocês, e assim eu consigo acertar todo o desenho de caçamba sem que ela fique desproporcional, né? Ainda bem que nesse caso aqui eu estou falando de uma picape Toro em cima de um SUV Commander, que eles são praticamente a mesma coisa, né? Claro que o Commander é maior, etc, mas eles têm porte semelhante, tá? Então eu recorto aqui, colo, depois eu faço todos os efeitos aqui de brilho na coluna, você pode ver aqui, apliques de plástico e etc. A linha de cintura dá para seguir ali acompanhando também, tá? Então, basicamente a imagem de lateral é uma imagem simples de se trabalhar, desde que você tenha uma imagem chapada na mesma posição do carro que você está copiando, tá? Já na parte da frente, também é um pouco mais fácil, porque assim, eu não vou mexer na parte estrutural de farol, capô, eu vou mexer só naquela partezinha ali de trás, tá, galera? Então, mais uma vez, ó, sobreponho uma imagem de uma Fiat Toro,
vejo mais ou menos aonde bate o que ali, faço o acerto da caixa de roda, porque já que eu mexi na lateral, vou ter que mexer na imagem de frente também. E assim vou acertando, e mais uma vez um trabalho de layer sobre layer. Você tem que imaginar a luz que está em cima, tá batendo na lata do carro. E eu posso usar a imagem original para me dizer onde que estão essas luzes e tal. Então eu tento sempre acompanhar a imagem e daí sim, no resultado final, transmite uma realidade muito maior, tá? Na traseira, aqui, mais uma vez, é como eu falo para vocês, é onde deu mais trabalho, porque é o lugar onde a gente mais mexeu em termos estruturais, tá? Ou seja, mais uma vez, uma Fiat Toro de traseira em cima da imagem do Commander. Já vejo o recorte ali de caçamba, né? Onde vai cair o quê? O Santo Antônio também ali posicionado corretamente. E depois ali, layer sobre layer mais uma vez, galera. Aqui é quase um trampo de funilaria, tá? Eu crio uma layer, seleciono uma área, pinto essa área imaginando a incidência de luz, mais uma vez, e tento utilizar os mesmos elementos da imagem original, ou seja, o nicho da placa eu só recortei, pus para baixo e dei um acertozinho nas laterais ali para ficar mais harmonioso, tá? E depois logotipo, busca um logotipo de alta qualidade, recorta o logotipo, coloca. Aqui tem alguns efeitos até mais escurecidos, tem uma sombrinha ali para dar profundidade. Então esses pequenos detalhes, galera, é o que no final dá o resultado bem real do carro, tá? Então é assim, claro, existem programas e programas, né? Muitas fotos de divulgação hoje de marcas, eles usam um programa de renderização 3D, ou seja, eles fazem o carro 3D, colocam no cenário que eles quiserem, tá tudo certo. Eu particularmente mexo com 3D, mas eu gosto mesmo é aqui, ó, galera, na raiz, layer por layer, que eu acho que é assim que mostra realmente a qualidade do trabalho e da manipulação de imagem, né, que a gente está falando aqui. E é isso, galera. Mais informações sobre essa picape comando que a gente inventou aqui tá disponível no canal do Leandro. Vou deixar o link aqui do De Carona com o Leandro. Ele explica um pouco mais até da colocação desse carro no mercado, qual seria o line-up do grupo FCA então em picapes. Tem lá um trechinho que eu passo rapidamente sobre isso aqui que a gente passou. E eu espero que vocês tenham gostado, que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e vamos fazer esse vídeo bombar aí na internet, galera. Vamos fazer até a Jeep ouvir a gente e falar, porra, mano, olha, os caras criaram lá a picape do Commander, cara. Como a gente não pensou nisso? Vamos fazer uma picapona de luxo. Vamos torcer para isso, vamos fazer barulho com esse vídeo, galera. Muito obrigado pela audiência, tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!